Olá, meus amigos da manutenção, tudo bem? É sempre um prazer tê-los mais uma vez aqui nesse canal, esse canal que é meu, esse canal que é seu, esse canal que é nosso, né? Queria começar agradecendo nesse vídeo de hoje uns inscritos aqui no YouTube, já somos mais de 660 inscritos, para um canal modesto como o nosso, um canal que fala de um assunto bem específico, né? Assuntos relacionados à manutenção, né? Assuntos relacionados à hidráulica, pneumática, à automação, né? Então, o que me deixa feliz é saber que as pessoas que estão inscritas nesse canal, você que está aqui tirando um tempo, 40 minutos, 1 hora, 30 minutos, enfim, os vídeos têm durações variadas, né? Mas você que está tirando um pouquinho do seu tempo para estar aqui assistindo é porque realmente tem interesse, né? É porque você quer melhorar na sua carreira, na sua profissão, né, no seu trabalho. E isso aqui enobrece aqui o trabalho que a gente faz. O meu, o seu que você está aqui, você que comenta, né? E então eu gostaria de ressaltar mais uma vez aqui que o que eu faço, eu dedico o meu tempo para trazer um pouquinho do conhecimento que eu tenho aqui para vocês, né, para a gente trocar esse conhecimento, e uma forma que você tem de prestigiar isso, então, compartilhando com seus amigos, né? Então é por isso que eu sempre comento, por isso que eu sempre peço aqui no canal, que o que você pode fazer por mim, eu posso fazer por você, compartilhar o conteúdo que você pode fazer por mim, é comentar aqui, deixar sempre falar um pouco sobre o assunto, né, suas experiências, afinal de contas, a gente está aqui para trocar as experiências, né? Então eu peço para você realmente comente aqui, né, deixe ali nos comentários assuntos que você entenda ou que você gostaria de falar, né? E compartilhe com os amigos, né? Curta as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e aqui no YouTube também, né? Da mesma forma, pessoal, eu gostaria de, antes de começar o assunto de hoje, de falar um pouco do assunto de hoje, convidar você que não é inscrito ainda, né, a acessar a minha página aqui abaixo na descrição, tá? Às vezes a descrição ficou oculta, mas você acesse a descrição, tem um link aqui embaixo, tá? E você vai acessar aí a minha página. Lógico que os vídeos que você vai ver lá, você já assiste aqui, então o meu convite é bem específico, tá? Lá na minha página você rola até o fim da página, vai ter lá um campo para você deixar o seu e-mail, cadastrar o seu e-mail lá. Ah, mas Everton, por que eu vou cadastrar o meu e-mail lá? Pessoal, assim, quem já está cadastrado lá sabe que eu envio e-mails periodicamente. É claro, não consigo enviar e-mails sempre, mas eu aviso sempre que eu posto os vídeos aqui, eu envio alguns materiais extra, né? Então quem já cadastrou o seu e-mail lá sabe disso. Então lá no fim da página vai ter um campo, você insere seu e-mail lá, o e-mail que você mais acessa, né? Que você costuma acessar, e você clica lá em cadastrar, né, inscrever. Aí você vai receber um e-mail meu, então você acessa a sua caixa de entrada, não sei se é Outlook, Hotmail, enfim, você vai acessar a sua caixa de entrada, vai abrir o e-mail que eu enviei para você, e lá você vai clicar no link. Por que é preciso fazer esse procedimento? Eu preciso que você clique naquele link. Por quê? Porque se você não clicar naquele link, não vai estar confirmado. Então eu não vou ter acesso para mandar e-mail a você. Lá você me confirma que você aceita receber os meus e-mails, tá? São questões de privacidade, né, pessoal? Hoje o mundo digital é assim, tá? Então, ao clicar que você aceita receber o meu e-mail, automaticamente eu vou poder enviar e-mail para você, e como sempre, toda semana, muitas vezes eu não falo aqui, mas toda semana eu deixo um conteúdo diferente de brinde lá para você. Cadastrou o e-mail, vai receber um brinde, tá? Ah, mas Everton, já sou cadastrado, não tem problema. Se você quer saber o brinde da semana, é sempre um conteúdo, uma apresentação, um material. Você quer receber o material da semana? Então você vai lá na página, cadastre o seu e-mail lá, novamente, o seu e-mail já vai estar cadastrado, então você não vai mais receber e-mail nenhum, você já vai direto para o acesso do conteúdo, tá? Isso é uma coisa que eu não tinha comentado aqui antes, né? Quem é inscrito tem direito a acessar o conteúdo da semana. É só ir lá, botar o e-mail, clicar
e você vai ser direcionado direto para o conteúdo. Por quê? Porque você já tem o e-mail cadastrado. Tá? Você também tem direito a receber o conteúdo toda semana, tá, pessoal? É liberado. Então, se puder compartilhar, eu agradeço. É a forma como você tem de contribuir comigo nessa questão, tá? Pessoal, por que é importante o e-mail também? Porque um dos e-mails e comentários, tá, está motivando com que eu abra uma nova série de vídeos, tá? Um seguidor me pediu para eu falar um pouco sobre válvulas de descarga, tá? Então, antes de que eu fale sobre esse assunto, né, válvula de descarga, eu fiquei idealizando de que forma que eu iria explicar isso, para que as pessoas pudessem entender, não especificamente essa pessoa que me pediu, mas que todos pudessem entender. E aí eu observei uma coisa interessante, pessoal. A hidráulica, tá? Antes de mais nada, a válvula de descarga é uma válvula hidráulica, tá? A hidráulica, ela é muito grande, tá? Então, muito mais do que nós possamos imaginar. A gente aprende diariamente com a hidráulica. E o que eu observei nisso, nesse ponto em específico, tá? A válvula de descarga, ela faz parte, válvula de descarga, válvula de ventagem, enfim, é uma válvula que libera o fluxo de óleo a tanque, tá? Fazendo assim a despressurização do sistema. Essa válvula, ela é uma válvula característica de um circuito aberto. Foi aí que me veio o clique. Poxa, eu estou falando especificamente de produtos, bombas de pistões, bombas de palheta, válvulas de pressão, válvulas de fluxo e proporcional. Pessoal, eu estou falando especificamente de componentes para circuito aberto. E aí me veio esse clique. Poxa, eu preciso explicar que existem dois tipos de circuito na hidráulica. E a partir daí sim eu vou começar a desmembrar e vou começar a mencionar para você. Olha pessoal, esse componente que eu estou falando aqui faz parte de um circuito aberto, esse componente aqui faz parte do circuito fechado. Tá? Então me veio essa questão agora para mencionar para você, falar um pouco sobre isso. Tá, pessoal? Então na hidráulica existe dois tipos de circuito. O circuito de... o circuito fechado, o sistema de circuito fechado e o sistema de circuito aberto. Tá? Primeiro, sistema de circuito aberto, ele é mais simplificado e corresponde à maior parte dos sistemas. Não sei dizer para você quanto isso significa, 90%, não tenho esse número, não tem como ter este número, mas vamos então estipular que se fosse a cada 10 sistemas hidráulicos, 9 são de circuito aberto e um de circuito fechado. Tá? Por que circuito fechado? São sistemas mais específicos. E você já vai entender porque eu vou explicar e exemplificar para você algumas aplicações. Tá? Então, pessoal, circuito aberto, na realidade, é a maior parte dos sistemas. Tá? O que corresponde a um circuito aberto? Tá? Isso gera um pouco de conflito, porque alguns podem entender como um circuito fechado, porque afinal de contas o óleo é captado do reservatório hidráulico, passa pelo circuito e é devolvido ao reservatório hidráulico. Então pode-se entender isso como um circuito fechado. Se a gente estivesse falando de um circuito de água, ou enfim, tudo bem, seria sim um circuito fechado. Mas na hidráulica existe um entendimento de que este circuito onde eu capto o óleo do reservatório, eu tenho o que? Um reservatório hidráulico, então eu tenho a bomba hidráulica succionando esse óleo, tá, do reservatório, né? E enviando, fazendo o recalque ou bombeamento desse óleo para o sistema, para o circuito, né? Então eu preciso ter uma válvula reguladora de pressão, uma válvula de alívio de segurança para esse circuito. Eu preciso ter um direcionamento para esse circuito, seja por válvulas direcionais elétricas, válvulas direcionais de alavanca, comandos direcionais. E eu preciso que esse óleo vá para alguma atuação, seja para um cilindro hidráulico, seja para um motor hidráulico, né? Então eu vou avançar uma prensa, eu vou acionar um guindaste de elevação, eu vou acionar um fechamento de uma injetora. Então, ou eu vou
Num circuito aberto, por exemplo, eu vou acionar o canhão de uma injetora, né, que é uma rosca de injeção do plástico, né, enfim, eu tenho aí algumas aplicações. E esse óleo que fez a atuação, né, que foi para o cilindro, ele retorna por meio da minha válvula de comando, né, seja do meu comando direcional, seja ele por comando alavanca elétrico, e aí faz o tratamento dele, passa por filtro de retorno, passa por um trocador de calor para fazer o condicionamento da temperatura, né, e aí sim retorna a tanque. Então muitos podem entender que trata-se de um circuito fechado, mas na hidráulica existe o entendimento que este é um circuito aberto, tá? Uma outra característica de um circuito aberto: toda a vazão que eu passo pelo sistema, né? Por exemplo, eu preciso que uma máquina tenha um cilindro que ele me avance esse cilindro em 5 segundos, independente do curso. Então, todo o fluxo de óleo correspondente ao avanço desse cilindro, ele passa pela bomba hidráulica. Tá? Então, toda a vazão que eu preciso para acionar esse cilindro, ele vem da bomba hidráulica e vem todo esse óleo do reservatório. Tá? Todo aquele óleo que vai passar pelo cilindro, ele foi captado pelo reservatório naquele momento. Tá? Então, eu posso ter uma bomba hidráulica, eu posso ter 2 bombas hidráulicas, eu posso ter 3, enfim, quantos o circuito mandar. Mas todo o óleo que vai avançar aquele cilindro, ele saiu de dentro do reservatório naquele momento. E no retorno desse cilindro, ele vai retornar todo para o reservatório. Uma outra aplicação, um elevador. Um elevador, por exemplo, né? Eu tenho um elevador com um cilindro de simples ação. Então, o que significa isso? Eu tenho óleo... eu tenho óleo somente em uma das câmeras do cilindro, somente a câmera que faz subir, tá? Porque ele é um cilindro que ele sobe pressurizado, sobe através do sistema hidráulico, pela pressurização, pelo fluxo do sistema hidráulico, e ele desce pelo efeito da gravidade, tá? A massa que vai forçar a descida desse cilindro. Então, esse óleo, para avançar esse elevador, ele foi bombeado e succionado todo do reservatório naquele momento. Então toda a demanda de óleo saiu do reservatório naquele momento especificamente para erguer o elevador. E depois ele fez a sua descida por gravidade. Tá? Então, pessoal, nós temos assim uma série de aplicações de circuito aberto. A maioria, tá? Então, a maioria. Então, por entendimento, um circuito fechado ele funciona um pouco diferente, tá? Qual é a vantagem do circuito fechado, pessoal? A vantagem do circuito fechado, geralmente o circuito fechado ele é aplicado onde nós temos uma única atuação, tá? E onde nós precisamos de um circuito robusto, nós precisamos de uma alta vazão, tá? Exemplos: uma tração de máquina, né? Tem uma série de caminhões, aqueles caminhões betoneiras, né, pessoal? Você já deve ter visto aí um caminhão betoneira para trabalhar com concretagem de casas e prédios, enfim, nós tem aquele caminhão betoneira lá que fica girando, fazendo aquela movimentação, tá? Então, nós temos a característica quando nós temos, geralmente, um circuito fechado é aplicado para um motor hidráulico, tá? Na maioria das aplicações, não que não possa ser aplicado para cilindros hidráulicos, tá? Para um cilindro hidráulico pode, tá? Mas na maioria das aplicações eles são aplicados em motores hidráulicos. Então, do que consiste um circuito fechado? Geralmente, tá? Consiste de um motor hidráulico grande, de grande porte, de grande deslocamento de óleo, tá? E uma bomba hidráulica de alta vazão, tá? Geralmente um circuito fechado ele é composto desses dois componentes e geralmente esses dois componentes
Na realidade, sempre esses dois componentes são constituídos pelo princípio de funcionamento de pistão, né? Então, é um motor hidráulico de pistão e uma bomba hidráulica de pistão. Você que está me assistindo aqui nesse momento, eu vou fazer aqui uma pausa, porque esse é um assunto técnico. Você que me acompanha aqui sempre no canal sabe que os nossos vídeos, os nossos assuntos são os assuntos de nível médio para cima, né? Avançado na realidade. Eu costumo dizer que a nossa hidráulica, a nossa pneumática, os nossos assuntos aqui são assuntos mais avançados, né? Não é assunto básico, não é assunto médio. Tá? Então eu peço desculpas para você se eu estou usando alguns termos, se você muitas vezes não está compreendendo algumas coisas, né? Mas aí então eu faço uma observação para você. Convido você a assistir outros vídeos, por exemplo, falei aqui em bombas de pistão, em motor de pistão. Se você não sabe o que é uma bomba de pistão ou não sabe como funciona, eu tenho uns vídeos anteriores, 2 vídeos inclusive falando sobre bombas de pistão, mas um vídeo, que é o último vídeo foi postado, falando sobre hidráulica, bomba com controle hidráulico proporcional, que é específico de bomba de pistão também, tá pessoal? Então eu convido você a assistir conteúdos anteriores para entender um pouco melhor, tá? Então, voltando aqui para falar do circuito fechado, basicamente ele consiste de uma bomba e de um motor hidráulico de pistões, tá? E aonde essa bomba hidráulica ela tem uma característica diferente, pessoal. Ela tem uma característica de 2 pórticos de saída de óleo, tá? Ela trabalha num sentido de rotação único no eixo, tá? Então ela tem um sentido de rotação, porém ela tem um controle interno de divisão do óleo, de direcionamento do óleo, onde ela trabalha com o que nós chamamos de pórtico A e pórtico B. Numa bomba hidráulica normal, tá, de pistão, de engrenagem, de palheta, a gente tem uma entrada de óleo na bomba, que é o pórtico de sucção, e uma saída, que é o pórtico de pressão. Num circuito fechado, numa bomba para circuito fechado, nós temos um pórtico A e o pórtico B. Eu vou tentar explicar da forma mais simples possível. O pórtico A, enquanto o pórtico A ele está servindo de sucção ou de entrada do óleo para a bomba, o pórtico B está servindo de pressurização, enviando o óleo para o sistema. Quando você tem uma necessidade, e isso faz com que então o pórtico B está enviando óleo no pórtico B do motor, por exemplo. Então o motor hidráulico ele gira num determinado sentido, tá? Quando a gente quer reverter o sentido de rotação lá do motor, lá na frente, então a gente faz o quê? A gente manda um comando para a bomba e ela faz um direcionamento contrário internamente, tá? Então ela passa a succionar o óleo pelo pórtico B e pressurizar o pórtico A, então enviando óleo e pressurizando o pórtico A do motor hidráulico, fazendo com que o sentido então inverta, tá? Então na realidade, de uma forma simplificada, o que consiste essa bomba, para que ela serve e quais são os ganhos, tá? Vamos diretamente agora. A bomba de circuito fechado, ela é uma bomba que nada mais é do que uma bomba com uma válvula direcional internamente, tá? Então ela faz o direcionamento dentro dela, tá? Além disso, como é bomba de pistão, ela também tem controle de pressão internamente. Então, com uma bomba de circuito fechado, você, no único componente, você tem uma bomba, você tem um controle direcional, você tem um controle de pressão. Tudo ali. Você não precisa de mais nada, tá, pessoal? Dependendo se você tiver um controle. Essas bombas de pistões, claro, essas bombas de circuito fechado não são bombas simples. Então elas têm também seus controles e geralmente têm controles mais complexos. Então se você tiver um controle proporcional de vazão e de pressão nessa bomba, você também vai ter então uma bomba que desloca o óleo, que faz o direcionamento do óleo para um lado ou outro do motor ou do cilindro,
que faz o controle de pressão, que controla a velocidade do motor de acordo com o comando que você manda, e ainda você pode variar a pressão. Então assim, você tem tudo numa bomba só. Aí você começa a ficar com algumas dúvidas. Você que nunca viu esse circuito começa a ficar com algumas dúvidas. Bom, mas então se o óleo faz esse circuito fechado da bomba vai para o motor, depois volta, vai para o outro sentido do motor, volta, vai para o outro sentido do motor. Ou seja, a bomba manda óleo para o motor, volta para a bomba. Manda óleo para o motor, volta para a bomba. Pô, mas como funciona então? Não tem reservatório esse circuito? Sim, tem. Tá? Circuitos fechados na hidráulica também tem reservatórios. Mas tem um reservatório com volume de óleo reduzido. Tá? Aí está uma das vantagens que você tem. Por quê? Automaticamente, pessoal, essa bomba, como ela tem seus controles internos, então ela também tem uma drenagem. Tá? Ela precisa ter uma drenagem para efetuar o controle. Né? Então ela é uma bomba que tem dreno também, então tem suas perdas. Então esse circuito fechado ele vai ter suas perdas, drenagem, então isso vai direto para dentro do reservatório. E como o meu circuito é fechado, vou ter as perdas, né? Vou ter drenagem, vai faltar óleo. Então a gente tem uma bomba que supre essa falta de óleo. Tá? Muitos conhecem como bomba de carga. Tá? Então essa bomba ela pode ser internamente, é uma bomba auxiliar menor, de porte pequeno, que vai ou internamente na bomba, ou vai acoplada junto à bomba principal. Então nós temos lá, vamos citar, nós temos uma bomba de circuito fechado de 500 centímetros cúbicos, certo? Beleza. Eu tenho então uma bomba de suprimento, uma bomba de carga, ali de 10, 15 centímetros cúbicos, somente para fazer o que? Suprir a falta do circuito, daquele circuito fechado. Ou seja, essa minha bomba de suprimento, essa minha bomba de carga, aí sim eu posso dizer que ela é uma bomba de circuito aberto, porque ela está pegando, não sei se seria bomba de circuito aberto não, mas ela está pegando o óleo do reservatório e abastecendo a outra bomba, abastecendo a outra bomba, compensando, tá? Uma bomba compensadora, tá só compensando, tá só suprindo a falta, a perda daquele circuito ali. Então, como eu tenho uma bombinha pequena captando óleo do reservatório, eu não preciso de um reservatório grande, pois o meu circuito está todo ali dentro, tá? Então eu tenho ali, num circuito fechado, muitas vezes 500 litros por minuto passando, 1000 litros por minuto, 1500 litros por minuto, tá? Um exemplo típico de alta vazão, por exemplo. Existe prensa de extrusão de alumínio, tá? Eu falo de coisas que eu conheço, né, pessoal? Existe prensa de extrusão de alumínio que trabalha com 1200 litros por minuto, tá? Em circuito fechado. Então as bombas acionam cilindros de extrusão, tá? Então não é motor. Aplicações, por exemplo, eu tenho lá uma Bobcat, eu tenho uma mini carregadeira, eu tenho uma máquina florestal, tem muitas máquinas com atração hidráulica, tá? Ou seja, eu tenho lá um motor roda que a gente chama, depois até abro a tela do computador e mostro para vocês aqui. Eu tenho lá um motor roda, então eu tenho um motor hidráulico em cada roda, né? E eu tenho uma bomba hidráulica acionando esse motor, tá? Esse circuito. Quando a minha bomba de circuito fechado manda óleo para o motor hidráulico, tá? A minha máquina avança. Quando a minha bomba reverte o fluxo no circuito fechado, a máquina dá ré, vamos dizer assim, entendeu? A máquina anda para frente e anda para trás de acordo com a reversão na bomba. Então, pessoal, de uma forma simplificada, de uma síntese, isso seria um circuito fechado, tá? Vantagens de um circuito fechado é que eu tenho volumes de óleos reduzidos. Se, por exemplo, eu citar para você uma máquina dessa de tração, né, uma tração de uma máquina onde eu precise de uma bomba de 250 litros por minuto,
Ou chutando aqui um valor qualquer para a gente deixar o assunto bem aleatório, né? Então, 250 litros por minuto. Automaticamente, se eu tivesse um circuito aberto para atender essa demanda, talvez eu precisaria ali, pessoal, de uns 800 litros de óleo no reservatório, né? Para suprir de 500, 800, depende se a máquina trabalha o dia inteiro, enfim. Então, é muito óleo. Num circuito fechado, eu posso ter menos de 100. Então, porque eu só vou suprir as faltas. Então, essa é a principal diferença. Eu carrego menos óleo na minha máquina, tá? Por isso desse circuito. Eu tenho grandes vazões, eu tenho circuitos robustos, né? Ramo florestal, por exemplo, tá? Ramo de mineração usa demais. Eu sou de Criciúma, então quem já me conhece sabe. Aqui em Criciúma tem mineração de carvão e as máquinas de mineração de carvão usam sim tração por sistema hidráulico e tem circuitos fechados, né? Mas o ramo de mineração em Minas Gerais, tá? Onde tem Vale, enfim, uma série de empresas lá, então usam motores de circuito fechado, né? Motor bomba, circuito fechado hidráulico, muito maiores, tá? Então lá a gente tem circuitos hidráulicos naquela região de Minas Gerais com um circuito fechado assim de grande porte, talvez os maiores do Brasil, tá, pessoal? Então, ramo florestal que eu ia comentar para você, não é florestal, desculpa, beneficiamento de madeira. Então, o ramo de papel e celulose, então nós temos lá o refinador, o chamado refinador no segmento de celulose. Então eu tenho lá um motor, geralmente um motor Hanglands, que é um motor, hoje Hanglands é da Rexroth, né? E esse motor, geralmente ele tem aí seus circuitos de bombeamento ou Denison ou Rexroth, enfim, Denison que hoje é da Parker. Então você vê que quando é preciso fazer um circuito deste de grande porte, muitas vezes as fábricas elas acabam utilizando produtos de outras marcas para poder atender, porque são ramos específicos, são segmentos específicos, né? A linha de MDF, então eu tenho lá o desfibrador de madeira, né? Para fazer as fibras que vão prensar no MDF, então eu tenho o desfibrador também. O desfibrador é acionado por motor hidráulico e circuito fechado também. Então eu tenho uma série de aplicações, tá, pessoal? Queria deixar aqui para vocês a síntese do que é um circuito fechado e as vantagens que ele tem. Então eu carrego menos óleo, eu tenho um circuito robusto, de alta vazão, onde eu preciso de menos óleo para aplicar, né? Bom, mas então por que a gente não faz circuito fechado para tudo? Um motivo, né? Um motivo é que o circuito fechado ele é dedicado. Geralmente ele tem o par casado do motor e da bomba, então você não pode abrir um circuito para muitas aplicações, né? 2, o custo desse circuito, né, pessoal? O custo é pesado. Você ter um motor hidráulico e uma bomba hidráulica de circuito fechado para qualquer aplicação, não tem como. Tá, pessoal? A gente está falando de um valor investido alto aí nos componentes, né? Então é alta pressão, mas também um valor investido alto. Você tem ganhos, mas você tem um alto valor aí, né? Realmente a gente fala de preços robustos, né? A gente fala aí de centenas de reais aí num circuito, muitas vezes, né? Então a gente está falando de coisa... não centenas de reais, né, pessoal? A gente está falando... não está falando de centenas de reais, a gente está falando aí de circuitos de mais de 100 mil reais, desculpa a falha, mais de 100 mil reais, mais de 500 mil reais. Então temos circuitos realmente caros para essa função, tá, pessoal? Por isso que a gente utiliza aí 90, eu não sei quantos por cento, qual é a demanda disso, né? Qual é a proporção, mas a grande maioria sim é circuitos abertos, tá? Então os circuitos abertos nós temos a desvantagem de que a gente tem grandes volumes de óleo, né? Então
Uma outra desvantagem do circuito hidráulico, circuito aberto, aliás, é que ele acaba, na sua grande maioria, dependendo aí se trabalhamos com bombas de vazão fixa, né, de engrenagem, por exemplo, gerando mais calor, mais perdas, né, mais perdas de energia por meio da transferência de calor, né, por meio de geração de calor, perdas de carga, né. Mas então aí cada circuito tem as suas vantagens e suas desvantagens. E eu espero ter feito uma síntese para você da diferença entre circuito hidráulico aberto e circuito hidráulico fechado, tá? Então, circuito hidráulico fechado eu acho que eu fui enfático, deu para ter um entendimento, né, pessoal, referente a isso. E o circuito hidráulico aberto, né, circuito aberto, então gera um pouco de conflito no entendimento, mas no entendimento na hidráulica é que o circuito aberto é isso que eu mencionei para você, onde a bomba capta o óleo de um reservatório, todo o óleo necessário para avançar cilindro motores naquele circuito especificamente, ele vem diretamente do reservatório, passa pelas funções necessárias, direcionado pela válvula direcional, pelo comando, e depois de executada a função ele retorna para o reservatório novamente. Tá? Então o óleo ele cicla dentro do reservatório constantemente. A cada ciclo o óleo volta para o reservatório. Uma forma simples de explicar: a cada ciclo o óleo volta para o reservatório. Então o reservatório ele passa a ser um componente ativo do circuito, né? Não que no circuito fechado não seja, mas o circuito fechado é menos. Tá, pessoal? Acho que ficou um pouco claro o entendimento referente a isso, né? Eu vou, ao longo da semana, da apresentação, eu ia até postar aqui algumas imagens sobre aplicações de circuito fechado e circuito aberto, né, mas principalmente circuito fechado, porque circuito aberto você já conhece, mas eu vou fazer diferente. Eu vou postar durante a semana, tá, conteúdos, aplicações de circuito fechado nas redes sociais. Eu vou postar algumas aplicações, por exemplo, olha pessoal, você está vendo aqui, fazer uma publicação no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, olha pessoal, você está vendo aqui, esse aqui é um circuito fechado no ramo florestal, numa tração de máquina, numa Bobcat. E eu vou fazer isso por quê? Porque eu quero convidar você para interagir nas minhas redes sociais, lá no Facebook e no Instagram. Vou convidar você para você, enfim, ler as publicações, interagir, comentar, se interessar também nas publicações, pessoal. Eu acho que é uma forma que a gente tem de estar interagindo um pouco mais. Tá? Então eu não vou por aqui, eu vou deixar você me acompanhar nas redes sociais ao longo da semana. Se você chegou nesse vídeo depois das publicações nas redes sociais, então você já viu algumas aplicações de circuito fechado. Porque afinal de contas eu não sei quando você vai ver esse vídeo, né, pessoal? Mas se você foi um dos primeiros a assistir o vídeo, aí então você vai acompanhar ao longo desta semana as publicações que eu vou fazer referente a circuito fechado. Também um recado para você, pessoal, que chegou nesse vídeo depois de muito tempo, tá? Então, esse vídeo já tem alguns meses de lançamento no YouTube, tá? Eu já postei esse vídeo alguns meses atrás. Não pude acompanhar, Everton, as publicações. Bom, mas as publicações estão lá, elas ficam lá. De qualquer forma, se você perdeu alguma coisa, comente também aqui no YouTube, eu sempre respondo aqui no YouTube, comente no Facebook, comente no Instagram, tá? Mas aqui no YouTube eu sempre respondo, pessoal, até um pouco mais rápido, porque esse é o meu compromisso com você que está aqui no YouTube. Por quê? Lá nas redes sociais, você perde alguns minutos, né? Ou ganha alguns minutos, depende do seu entendimento, mas você se desprende de alguns minutos lá para ver as publicações. Aqui não, pessoal. Aqui você desprende 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, porque os meus conteúdos são conteúdos desse período, né? Não tem como eu falar de hidráulica sem
de uma forma rápida, sem detalhar um pouco para você da aplicação, né, pessoal? Então, comente aqui que eu vou responder para você. Se for necessário, mais na frente a gente faz outros conteúdos. Então eu estou recapitulando aqui que esse assunto de sistema hidráulico de circuito aberto e circuito fechado, eu trouxe aqui para que eu possa, numa próxima vídeo, falar um pouco sobre válvulas, novamente, aí dedicado a circuitos abertos, sobre válvulas, válvula de descarga, primeiramente, porque foi uma solicitação de um seguidor, né, inscrito no canal no YouTube, e aí depois a gente vai amadurecendo a ideia de falar sobre circuitos fechados, tá, pessoal? Tem bastante coisa também para falar sobre circuitos fechados, acho um assunto interessante. Por que eu estou pedindo agora mais do que nunca para você compartilhar esse vídeo de hoje também? Porque isso que eu estou falando para você aqui, eu não me recordo de ter visto no YouTube, tá? Então isso não tem nas redes sociais. Isso, falando de circuito hidráulico aberto, fechado, dificilmente você vai ver na faculdade, tá? Engenharia mecânica, enfim, dificilmente você vai ver. O professor tem que ser muito bom para falar sobre isso. Não que os professores não são bons, eles são ótimos, os professores de engenharia. Eu tenho muitos amigos professores de cursos de engenharia, mas é que eles não têm tempo, pessoal, eles não têm tempo. Se você for entrar no meu canal, você vai ver quantos vídeos eu tenho falando para chegar no estágio que eu falei hoje. Tá? Quantas horas, pessoal, eu tenho de vídeo, tá, pessoal, para chegar no estágio? São muitas horas que eu tenho de conteúdo aqui, falando para você ter o entendimento para chegar no assunto que eu cheguei hoje. Então, você não encontra em lugar nenhum esse assunto que eu falei hoje aqui para você, e principalmente explicando da forma como eu expliquei para você. Muitos amigos me procuram, pô, Everton, cara, eu não conheço de circuito fechado, assim, tu pode me dar tirar umas dúvidas, para mim eu não consigo enxergar isso e tal. Eu garanto para você que no vídeo de hoje você teve uma compreensão e um entendimento do que é um circuito fechado. Isso eu deixei claro para você aqui. Você pode não especificar, pode, claro, não saber como funciona internamente uma bomba, né? Isso é claro, é prematuro, porque principalmente se você está conhecendo agora, né? Se você ouviu falar hoje pela primeira vez. Mas uma coisa, eu saio hoje desse vídeo com tranquilidade. Eu deixei muito claro para você o que é o circuito aberto e o que é o circuito fechado. Mais uma vez, se você conhece um pouco de hidráulica, tá, pessoal? Então, agradeço você ter me acompanhado até esse momento nesse vídeo, tá? Peço desculpas a você que possa não ter entendido um pouco do assunto, talvez porque você está entrando na hidráulica recente, talvez porque você não conheça, você falte um pouco de noções de hidráulica básica também para ter esse entendimento aqui, porque afinal de contas o assunto de hoje, como os últimos assuntos, é de hidráulica avançada. Estou falando de hidráulica proporcional, estou falando de circuito fechado, é hidráulica avançada, tá, pessoal? E hidráulica avançada de graça para você, sem custo nenhum, tá, pessoal? Você não tem hidráulica avançada de graça para você, de forma didática. Então, pessoal, prestigie. Seja generoso aí, curta, compartilhe esses conteúdos aí para que a gente possa fazer o canal crescer. Tá, pessoal? Então, obrigado mais uma vez por ter ficado até agora, né? Se você está inscrito lá na página, então você recebeu o comunicado desse vídeo já de primeira, então você já está assistindo. Então, essa semana você acompanha aí as publicações onde eu vou apresentar aplicações de circuito fechado. Tá, alguns exemplos, certo? Então, pessoal, obrigado, amigos, um abraço, até o próximo vídeo.